Olá novamente, pessoal. Dando continuidade à nossa nova série de vídeos sobre determinantes, né? No primeiro vídeo falei sobre determinantes de ordem 1 e 2, sobre um pouco da teoria e um exercício como exemplo, né? Agora, nesse vídeo, vou falar sobre os determinantes de ordem 3. Né? O determinante de ordem 3, como o próprio nome diz, ele se refere à matriz de ordem 3, ou seja, matrizes que têm 3 linhas e 3 colunas, né? Matrizes quadradas sempre. Né? Então, coloquei aqui esse exemplo de determinante com termos genéricos, né? Onde os índices representam a posição do termo dentro da matriz. E o determinante de uma matriz A com essa estrutura, ela é definida da seguinte forma, como o produto dos elementos da diagonal principal, né? Esses aqui, que vai dar A11 vezes A22 vezes A33, somado com A12 vezes A23 vezes A31, A12 vezes A23 vezes A31, somado com A13 vezes A21 vezes A32, A13, A21 vezes A32, né? Porém, não acaba por aqui não, continua agora com termos negativos, né? Que é o produto dos elementos da diagonal secundária, né? A13 vezes A22 vezes A31, subtraído de A11 vezes A23 vezes A32, menos A11, A23, A32, menos A12, A21 vezes A33, né? Então, temos aqui uma estrutura um pouco mais complicada, né, por assim dizer, para calcular uns determinantes de ordem 3, né, de matrizes de ordem 3. Porém, tem uma forma mais simples, você não precisa decorar, né, esses 6 produtos que aparecem aqui, ó, 3 termos positivos e 3 termos negativos. Não precisa decorar quais multiplicam por quais dessa forma, né? Para isso, existe uma forma bem mais prática, né, de resolver esse tipo de problema, é chamado de regra de Sarrus, né, do matemático francês Frédéric Sarrus, que lá no século XVIII ele propôs esse método como uma forma que se tornou um verdadeiro macete para se resolver determinantes de ordem 3, muito conhecido e bastante utilizado até os dias de hoje, né? Aqui no método de Sarrus, vamos fazer assim, ó, escrever método de, a pronúncia é Sarrus, né, mas se escreve Sarrus, né? Esse método ele consiste no seguinte, de você pegar a sua matriz genérica e escrevê-la. Você escrevê-la dessa forma, né? Só repetir aqui os termos da minha matriz A, e ao lado direito dela você vai escrever as duas primeiras colunas da sua matriz, da seguinte forma. Sim, dessa maneira, né? Aí você vai observar o seguinte, feito isso, basta fazer os seguintes produtos, olha só. Para obter os termos positivos, né, você vai multiplicar esses 3 termos da diagonal principal, eles aparecem aqui, ó, A1, A22, A33. Depois vai multiplicar esses próximos 3 termos, A12, A23, A31, né? Todos eles positivos.
né? E essa última cadeia aqui de 3 números, que é A13 vezes A21 vezes A32. Né? Agora, os números negativos. Você vai multiplicar esses elementos da diagonal secundária. A13, A22, A31. Isso aqui ó, são negativos. Depois, A1, A22, ou quer dizer, A23 e A32. E por último, A12, A21, A33. A12, A21, A33. Né? E somar todos esses termos. Então, fica uma forma realmente bastante prática. O método, muitos livros escrevem como método ou regra de Sarri, tanto faz, tá? Um exemplo, a gente aplicar esse método aí desenvolvido pelo Sarrus, pode ser aqui ilustrado da seguinte forma. Vou pegar um exemplo não muito complicado, só para ilustrar a ideia. Uma matriz A, né, dado pelos elementos, pode ser aqui 2, 1, 0, 5, menos 2, 1, menos 3 e 4. Né? Essa é a minha matriz. Vamos aqui calcular o determinante de A. Calcule o determinante de A. Então, como que a gente faz esse cálculo? A gente vai escrever a matriz aqui em forma de determinante, né? Vou colocar aqui só o determinante de A. Vai ser o quê? Vamos escrever a matriz de acordo com o que nos mostra o método de Sarri. Então, a nossa matriz A vai ficar assim. Então, depois de escrever a nossa matriz, agora basta multiplicar os termos de acordo com o que a regra nos fornece, né? Vamos obter aqui os termos que seriam os termos positivos. O produto da diagonal principal vai ser 2 vezes menos 5 vezes 4, somado com 1 vezes menos 2 vezes 1, 1 vezes menos 2 vezes 1. E o último produto, 1 vezes 0 vezes menos 3. 1 vezes 0 vezes menos 3. E aqui embaixo, vou somar tudo isso com os números negativos. Eu fiz de mesma cor, né? Que os números negativos. 1 vezes menos 5 vezes 1. Então, aqui, ó, 1 menos 1 vezes menos 5 vezes 1. E aqui, 2 vezes menos 2 vezes menos 3. 2 vezes menos 2 vezes menos 3. Menos 1 vezes 0 vezes 4. E vamos ver quanto dá esse número. Então, 2 vezes 5 dá menos 10, vezes 4 dá menos 40. 1 vezes menos 2 vezes 1 dá menos 2. Multiplicou por 0 aqui, independente dos outros, esse termo some, assim como esse último aqui também. Né? E aqui vou ter agora os números negativos. Né? Não são necessariamente, seriam os negativos, né? Mas por conta do sinal de alguns elementos, a gente vai ter inversão de sinal em alguns deles. Por exemplo, esse, menos vezes menos dá mais, 1 vezes 5 vezes 1 dá 5. Aqui, menos vezes menos dá mais, vezes menos dá menos. 2 vezes 2 dá 4, vezes 3 dá 12. E o último termo some porque está multiplicado por 0. Então, pega aqui os números negativos, menos 40 menos 2 dá menos 42, menos 42 menos 12, menos 54. Somado com 5, que é igual ao determinante de A, que é menos 54 tira 5, menos 49. E assim, encerramos esse vídeo com a aplicação desse exemplo bem prático aqui
sobre determinantes de ordem 3. Sobre esses determinantes não há mais tanto o que dizer, né? Eu vou retornar a falar deles quando a gente for falar aqui sobre a regra de Laplace. Eu vou dizer que existe uma outra maneira de calcular, embora não seja tão prática, pelo menos ao meu ver, que é a gente reduzir a ordem do determinante para uma soma de 3 determinantes de ordem 2, né? E assim calcular o resultado. Mas no material que eu disponibilizo para vocês no Classroom tem lá um exemplo bem prático disso daí, porém não tem assim de forma tão metódica explicando a regra de Sarrus, né? Então, até a próxima aula, que vamos tratar de permutações e de sinal de uma permutação, ok? Então, bons estudos e até mais.